Abramos então a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 2, leremos do verso 11 ao 16. Esse é o dia do Senhor e nós estamos trabalhando todo o retiro mesmo no dia do Senhor sobre um tema que é a respeito da comunicação bíblica. Palavras boas para a edificação por uma comunicação bíblica. E nessa manhã eu quero expor Gálatas 2, de 11 a 16. O tema da nossa mensagem, o título é Confrontando a Incoerência. Confrontando a incoerência. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos, também achados pecadores, dá-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Vamos ler até o 21. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Amém. Meus irmãos, a Epístola aos Gálatas é uma das mais conhecidas, pelo menos na história da igreja, porque ela é uma epístola que teve muita importância desde o primeiro século, quando alguns cristãos convertidos a partir do judaísmo, conforme vimos na série de exposições em Gálatas, ou em Atos, no capítulo 15, depois de uma grande igreja ser plantada ali em Antioquia, alguns cristãos que eram dentre os judeus desceram a Antioquia para dizer: olha, não basta vocês serem batizados em nome de Jesus, vocês precisam se circuncidar e vocês precisam seguir toda a lei de Moisés, incluindo aí a lei cerimonial, guarda de dias santos, a abstinência de certos alimentos considerados pelos judeus imundos. Ou seja, eles queriam impor a cultura judaica e queriam impor uma lei que já havia perdido sua vigência, a lei cerimonial, para que os gentios pudessem continuar sendo considerados do povo de Deus. Ao fazer isto, eles estavam acrescentando à obra de Cristo uma obra humana, que é o que Paulo chama de obras da lei. Eles estavam, então, atacando a suficiência de Jesus Cristo. Eles estavam dizendo que o sacramento do batismo não era suficiente. Então, eles estavam aprisionando os gentios. Não era problema para um judeu, mesmo depois de convertido a Cristo, que ele continuasse nos costumes judaicos e, inclusive, seguindo leis de abstinência. A única coisa que ele não deveria continuar fazendo eram os sacrifícios. E por que não tinha problema? Porque isso estava na cultura deles. Isto eles aprenderam por séculos, na antiga aliança,
que essa era uma forma de manifestar a sua santidade, a sua pureza e a sua separação dos povos da terra. Então, não era problema para um judeu, não se proibia um judeu de que ele continuasse seguindo os costumes ali do judaísmo. O problema é que esses judeus estavam impondo a gentios que não seguiam os mesmos costumes, que vinham de uma outra cultura, essas mesmas leis como condicionantes para a salvação e para a recepção na igreja de Deus. Então, o grande e maior problema, o primeiro maior problema, a primeira maior controvérsia teológica que a igreja teve foi, primeiramente, uma controvérsia soteriológica. O que é necessário para ser salvo, para ser justificado? Ora, eles haviam aprendido, a partir dos ensinos de Jesus, que bastava crer em Jesus, arrepender-se dos seus pecados, crer na sua obra redentora, e eles seriam justificados pela fé. Porém, os judeus, os judaizantes, melhor dizendo, estavam dizendo que, além de ser batizados em nome de Jesus, eles precisavam guardar a lei cerimonial de Moisés. Eles precisavam se circuncidar, guardar o sábado, as festas santas, abster-se de certos alimentos considerados pelos judeus como imundos. Então, essa é uma controvérsia soteriológica. Soteriologia é a parte da teologia que trata sobre a obra de salvação, a aplicação das bênçãos da redenção aos eleitos de Deus. Mas era uma crise também, era também uma controvérsia eclesiológica, porque eles estavam condicionando também a estas coisas, a entrada na igreja. Para que vocês sejam povo de Deus, vocês têm que se comportar de acordo com a cultura judaica. Era mais ou menos isso. Era um problema de legalismo e um problema também de uma exaltação ou superestimação da cultura judaica. Então, Paulo vai, nessa carta, defender a liberdade cristã. Então, Gálatas, resumindo em uma palavra, é uma grande defesa da liberdade cristã. A gente pode dizer, Gálatas é uma epístola que ensina a justificação pela fé somente. É verdade. Mas para quê? Para libertar os gentios do jugo da lei mosaica, sobretudo da lei cerimonial. Porque a lei moral, nós lemos em Gálatas 5, que ela permanece. Mesmo assim, ninguém é capaz de cumprir perfeitamente a lei. É pela fé em Cristo que eu sou justificado. E eu cumpro substancialmente a lei moral como forma de manifestar o meu amor, a minha fidelidade, a minha gratidão a Deus e a minha santificação para Ele. Mas Gálatas, em uma frase, é uma defesa da liberdade cristã. É por isso que no capítulo 5, Paulo diz, no verso 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, Paulo escreve essa carta para dizer que a justificação é pela fé em Cristo somente, nada mais precisa ser acrescentado, não era preciso que eles se circuncidassem, porque se fizessem isto, eles estavam rejeitando a graça de Deus em Cristo. Então, Paulo está combatendo esse grupo que é chamado de grupo dos judaizantes, que condicionavam a salvação à prática da circuncisão e à guarda da lei cerimonial. E aí, Paulo, ele começa e durante toda a carta, ele faz uma dura repreensão aos Gálatas. Ele não só combate os judaizantes, então esses são os dois grandes objetivos. O grande objetivo geral é defender a liberdade cristã, a liberdade que temos em Cristo. E os dois objetivos, vamos dizer que são subpontos, né, que ele tinha em mente para chegar a essa defesa da liberdade era, primeiro, combater os hereges judaizantes, que condicionavam a salvação às obras da lei, e, em segundo lugar, repreender duramente os Gálatas por se deixarem seduzir pelos falsos mestres. Eles estavam assumindo, eles estavam aceitando esses acréscimos ao genuíno evangelho. E é por isso que a epístola aos Gálatas, você vai perceber, é a única epístola de Paulo que não contém uma ação de graças inicial. Ele dá o nome do remetente, aliás, na sua descrição do remetente, na sua autodesignação, essa é possivelmente a epístola onde a autodescrição de Paulo é a mais longa. Observe como ele se apresenta aí. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Veja a ênfase de Paulo
Depois você compara, quando estiver estudando em casa esse seu esboço, as outras introduções. Ele vai só dizer Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Mas aqui ele faz questão de dizer que o seu chamado, o seu apostolado, a sua autoridade não foi dada mediante homem nenhum, mas foi da parte do próprio Jesus Cristo, para afirmar que o evangelho que ele prega é um evangelho que deve ser crido e deve ser defendido. Então ele repreende, e pode olhar que, ao contrário das outras cartas, ele não começa com ações de graças. Ele ele traz uma doxologia, glorificando ao Senhor Deus e Pai, mas do verso 6, ele já começa arrepiando. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E essa palavra outro que Paulo usa aqui é uma palavra grega que significa, é da onde vem a nossa palavra hétero, né? Então, hétero, uma mistura heterogênea, é uma mistura de duas substâncias que não conseguem se mesclar, que não se fundem. Então, é uma palavra para dizer um evangelho totalmente distinto, um evangelho deturpado, que nada tem a ver com o genuíno evangelho. É isso que ele está dizendo? O qual não é outro, e vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. E Paulo diz, olha, ainda que nós, ele está dizendo ele mesmo, nós apóstolos, ainda que nós apóstolos, o nós aí é o nós apostólico, mesmo que sejamos mensageiros autorizados, ou ainda que um anjo, numa visão, vos pregue, e vindo do céu vos pregue o evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Isso quer dizer maldito, seja maldito. Aqui temos um fato muito importante, irmãos. Veja, o que Paulo está mostrando é que a autoridade apostólica não era uma autoridade inerente. Não era uma autoridade de essência. Era uma autoridade derivada. Era uma autoridade delegada. E aquele que delegou, aquele que teve autoridade delegada, ele precisa reproduzir a mensagem de quem o comissionou como está. Se ele não reproduzir essa mensagem, a autoridade dele é nula. E como os apóstolos já tinham firmado a doutrina do evangelho, já estava bem claro, Paulo então está dizendo, olha, se eu mudar essa história, se eu mudar esse evangelho, se eu mudar a minha pregação, se eu começar a falar coisas diferentes do que eu já falei, que eu seja maldito. Se aparecer um anjo, que ele seja maldito. Mesmo que você tenha uma experiência sobrenatural. Então Paulo faz uma dura repreensão aos Gálatas, porque eles estão se deixando seduzir pelos falsos mestres. E aí, meus irmãos, o contexto do nosso texto é o seguinte, é que os acusadores de Paulo, muito provavelmente, alegavam que ele alterou a mensagem do evangelho para desenvolver uma versão que agradasse aos não-judeus, que ele estava estimulando uma vida frouxa. É por isso que no capítulo 5 ele vai dizer que nós não devemos usar da liberdade para dar ocasião à carne. Então ele estava dizendo, não, Paulo está pregando um evangelho meia boca para os gentios. E para neutralizar essa visão, Paulo usa essa seção para argumentar que ele está tão comprometido com a verdade do evangelho, que quando um dos apóstolos, e que a verdade do evangelho ela é tão absoluta, que mesmo quando um apóstolo falha em defender sua mensagem, ele se torna repreensível. E Paulo vai aqui contar uma história em que ele aplicou essa verdade, ainda que nós, apóstolos, vos preguemos um evangelho que vá além, que seja anátema. Então Paulo, estrategicamente, nesse texto que lemos, ele mostra uma conversa que ele teve com Pedro, que não aparece em Atos, nós só temos registro dela aqui. Mas ele tem uma conversa com Pedro para se dirigir tanto aos agitadores, aos mestres, falsos mestres, como aos Gálatas. Quando ele conta a repreensão que ele fez a Pedro, um líder de maior posição, principalmente entre os judeus, os cristãos judeus, ou mesmo os Gálatas, Paulo está mostrando, primeiro, que a relação entre
os crentes gentios e a lei já tinham sido tratados antes. Mas o que ele vai narrar é que há um momento em que Pedro age de um modo incoerente com aquilo que Pedro mesmo pregava. E ao fazer isso, Pedro dá, vamos dizer, linha para os hereges. Não é que Pedro cria na versão dos judaizantes, não é isso. Mas por causa do temor de homens, como nós vamos ver, Pedro, para não ficar mal na fita com os judeus, ele era a coluna entre os judeus, ele então procede de um modo dissimulado. E aqui é muito interessante, porque Pedro já tinha amadurecido, ele não era mais aquele Pedro que submergiu nas águas, né, que negou a Jesus, ele era o grande apóstolo Pedro. Ele era o que abriu a porta aos gentios, ele era aquele que pregou no sermão de Pentecostes, um homem firme, que havia enfrentado a prisão, mas ele ainda era um pecador, ele ainda estava no processo de santificação, e ele, por causa disso, ele poderia ser repreendido se não agisse de acordo com o Evangelho. Então, Paulo, ele vai fazer aqui nesse texto, desde o verso 1, você vai ver do capítulo 2, que ele faz primeiro uma defesa do seu apostolado, antes de prosseguir na sua repreensão. E nessa defesa, do verso 1 até o verso 12, eu vou rapidamente colocar, porque eu não vou expor esses versículos. Primeiro, ele ressalta a sua motivação e a origem do seu apostolado. Ele diz que ele foi chamado por ordem divina. Ele diz que 14 anos depois ele subiu para Jerusalém. Ele subiu em obediência à revelação, expôs o evangelho que eles pregam entre os gentios. Inclusive, havia os que tinham maior influência, mas diz que nada lhe acrescentaram, porque tudo que Jesus havia revelado era aquilo que os apóstolos já pregavam. Então ele mostra a sua motivação e a origem do seu apostolado. Em resumo, é uma origem divina, sem mediação humana. Ele faz isso, ele fala isso desde o versículo 1 do capítulo 1 e também no versículo 1 do capítulo 2. Ele também vai mostrar a sua vida antes de Cristo. Ele tinha zelo sem entendimento. Ele era o mais adiantado da sua própria religião, né? Quando ele era descrente. Ele diz no verso 14 do capítulo 1 que na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso da tradição dos nossos pais, mas quando o Senhor me separou. E aí ele fala do início do seu ministério, e ele vai ressaltar a sua independência dos outros apóstolos e o reconhecimento da sua conversão por parte da igreja, inclusive dos apóstolos, que é um contra-argumento àqueles que contestavam seu papel de testemunha primária do Evangelho. Depois ele vai falar da sua passagem por Jerusalém, capítulos 2, do verso 1 em diante, até o 12, onde ele teve, por um lado, resistência de alguns, por outro lado, reconhecimento de outros, e é nesse contexto que ele também vai narrar depois um confronto, né? O que é o confronto, ele não cita aqui, mas é o confronto que nós temos em Atos, no capítulo 15, com os judaizantes. Ele vai falar da sua postura, ele resiste àqueles que espionavam a vida dos gentios para ver se eles cumpririam a lei mosaica, e ele vai, por fim, falar da sua independência e reconhecimento. Os mais influentes, Pedro, Tiago, João, nada lhe acrescentaram, e ele não está menosprezando o que eles estão dizendo, ele está querendo dizer, eu não recebi deles o evangelho, porque isso não faria, ele não seria um apóstolo, mas ele recebeu sem mediação por revelação de Jesus Cristo. E os próprios apóstolos o reconheceram. Observe que ele diz isso no versículo 9. E quando conheceram a graça que me foi dada, 2:9, Tiago, Cefas, que é o mesmo Pedro, tá? O nome era hebraico de Pedro, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então eles estenderam a destra de comunhão, os próprios apóstolos reconheceram o meu apostolado, reconheceram a legitimidade do meu ministério, então ele está aqui defendendo a sua autoridade apostólica. Então é nesse contexto que Paulo vai narrar um confronto, um embate, um conflito muito duro que ele teve com o grande apóstolo Pedro, o agora grande apóstolo Pedro.
E é aí que ele vai mostrar como ele confrontou a incoerência de Pedro. Então, nessa manhã, nós já vamos começar falando sobre a confrontação. E eu quero começar com essa proposição. Uma genuína comunicação bíblica envolve, às vezes, uma dura confrontação do pecado. Ou eu posso reformular. Uma genuína comunicação bíblica, às vezes, exige uma dura confrontação do pecado. A comunicação bíblica nem sempre é suave. Ela só pode ser suave na medida, obviamente, da cortesia que eu devo ter, mas há situações em que ela precisa ser dura. E dura aqui não é necessariamente grosseiro, não é necessariamente alguma coisa de baixo nível, mas é uma dura repreensão. Então, uma genuína comunicação bíblica inclui, muitas vezes, uma repreensão severa, uma repreensão dura. E é isso que Paulo faz. E ele não faz uma repreensão a um membro simples de igreja, a um novo convertido. Ele faz uma dura repreensão a uma das colunas da igreja, que é o apóstolo Pedro. Então eu quero, nesse tema confrontando a incoerência, dividir em dois grandes pontos. O primeiro ponto vai avaliar a conduta de Pedro. Então você pode intitular esse primeiro ponto, Pedro, uma conduta repreensível. O exemplo de uma conduta repreensível, né? Na minha anotação aqui está Pedro, 2 pontos, uma conduta repreensível. E no segundo ponto, nós vamos ver Paulo, uma dura confrontação da incoerência. Uma dura confrontação da incoerência. Esses são os dois grandes pontos. Então vamos ao primeiro. Pedro, ele se revela aqui, o grande Pedro, já amadurecido, cheio do Espírito, mas aqui ele se deixa levar pela sua carne. E Pedro adota uma conduta repreensível. Veja o verso 11. Quando, porém, Cefas, lembrando que Cefas é o nome hebraico para Pedro. Quando Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Então, primeiro dado aí, Pedro foi visitar os cristãos de Antioquia. Então, primeiro, não foi em Jerusalém, não foi no ambiente judaico. Ele foi para o ambiente gentílico, certo? E não temos muito registro do que Pedro foi fazer lá, quanto tempo ele passou lá, e o que aconteceu além desse evento aqui. Mas o ponto é que ele desceu para visitar os cristãos de Antioquia. E o contexto provável aqui é uma refeição de comunhão dos cristãos do período apostólico, que era chamada de ágape. No primeiro século, os cristãos se reuniam no dia do Senhor, e nesse dia eles combinavam geralmente eles se reuniam em casas, né? Não havia auditórios para eles, não havia templos, etc. Então eles se reuniam geralmente na casa de um dos mais abastados, né? Que tinha uma casa ampla o suficiente, e claro que eram várias igrejas locais nas casas. E após o culto, eles tinham uma grande refeição que eles chamavam de ágape. A ágape, essa palavra, ela ocorre em 2 de Pedro. Você pode abrir aí 2 de Pedro, no capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 13, ele está falando de homens que se aproveitavam dessas festas de fraternidade. Ele diz assim: recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco.
esse banquetear junto convosco se refere a esse banquete que havia. E Judas, que também reproduz um contexto semelhante ao de Pedro, você pode avançar aí, ele vai usar até o termo festas de fraternidade. No verso 12, não está falando dos judaizantes aqui propriamente, mas é só para você ver que havia um banquete, um almoço, né, ou um jantar. E ele diz assim: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. No original aqui, em vossos agapai, que é o plural de HP. No seu HP, eles chamavam ágape, né, o nome da festa. Em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, etc. Então, havia essas festas de fraternidade e que culminava, alguns acreditam, com a ceia do Senhor. Tá? Então, há uma discriminação dos judeus para com os gentios, mesmo numa cidade gentílica como Antioquia. Na verdade, esse é o segundo caso de discriminação nesse tipo de festa comunal cristã. E lembre, esse tipo de festa era para celebrar a unidade cristã. E o clímax dessa celebração da unidade é a ceia do Senhor. Nós vamos celebrar a morte daquele que nos fez um pelo seu sangue, certo? E olha a contradição. Nessa festa havia discriminação. E você lembra que conforme 1 Coríntios 1, do capítulo 17 em diante, você vai verificar que houve também ali um tipo de discriminação. Só que a segregação ali era dos escravos e pobres pelos membros mais abastados. Nós não vamos ler, mas havia um tipo de discriminação. Aqui em Antioquia, a segregação era de caráter étnico-racial. Cristãos judeus, quando iam comer na festa, eles comiam separados dos gentios. Por quê? Porque eles comem, às vezes, coisa imunda, eles não têm escrúpulo, eles podem ter tocado num cadáver, alguma coisa considerada imunda. Eu não vou comer, não vou pegar no mesmo prato que ele. Então, dentro dessa festa de fraternidade, havia uma separação. Esse é o contexto. E qual é a conduta de Pedro? Ele diz: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. A palavra aqui traz a ideia de algo condenável. Ele teve um comportamento digno de condenação. Esse é o ponto. Ele se tornou condenável. Essa é a palavra. E qual é o comportamento condenável de Pedro? Eu posso aqui citar cinco problemas nesse comportamento de Pedro, 5 características. Primeiro, era um comportamento ambíguo. Nós estamos no primeiro ponto. Uma conduta repreensível. Por quê? Porque era uma conduta ambígua, um comportamento ambíguo. O que é algo ambíguo? É algo confuso. Ninguém sabe se você é crente ou se você não é. Não era o caso de Pedro aqui, mas ninguém sabia se ele de fato defendia a liberdade cristã, se ele defendia a justificação pela fé, porque ora ele vivia como tal, mas numa outra hora, quando chegou um outro grupo, observe, ele diz assim: com efeito, olha a ambiguidade. Antes de chegarem alguns da parte de Tiago, quem é Tiago? Tiago é um dos principais ali, né? Não é o Tiago que morreu, ou ele já tinha morrido, mas é um outro Tiago aqui. Há uma polêmica de quem seria, provavelmente é o próprio irmão de Jesus, que se começa a ter proeminência, se converte a ter proeminência, escreve a Epístola a Tiago. E eles se tornam, você vai ver que lá em Atos 15, ele vai ser o que vai dar a última palavra, nem vai ser Pedro. Pedro fala, mas Tiago fala, inclusive colocando alguns limites na liberdade dos gentios, dizendo, olha, pelo menos eles se abstêm de carne sacrificada aos ídolos, da prostituição, de carne de animais sufocados e do sangue, por causa daqueles que seguem Moisés, para que não traga escândalo. Em cada cidade onde há aqueles que seguem ainda Moisés. Mas, então, Tiago, veja, ele tinha um grupo. Percebe aqui, terceira igreja, primeiro século, apóstolo, tinha os seus grupos, né? O grupo mais achegado. Então, da parte de Tiago, significava aqueles que seguiam meio que a liderança e a visão mais rígida de Tiago. Então, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Pedro comia com os gentios. Então, ele não tinha problema.
Pedro já tinha se libertado, e mesmo sendo judeu, ele não tinha mais problema com não comer carne de porco, ou qualquer outro animal que era o peixe de pele, ou qualquer outro animal que o judeu considerava imundo. E nem comer com gentios. Veja, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, esse do grupinho de Tiago, né, ele se afastou. Primeiro ele levantou da mesa, talvez fosse até no chão, porque não era mesa alta, né, eles se deitavam, às vezes num divã, quando era de maior condição, às vezes num simples tapete, e a mesa ali no chão, rente ao chão. E eles... Opa, chegou o pessoal de Tiago. Eu vou tirar o time aqui e ia se afastando. E diz que por fim veio apartar-se. Ele não só manteve distância, mas depois ele não estava mais nem falando com os gentios na mesma festa de fraternidade, na mesma ceia, né? No mesmo jantar, no mesmo banquete que celebra a unidade. Veja, esse é um comportamento ambíguo, porque uma hora ele está comendo como um gentio, vivendo como um gentio, mas depois quando chega o pessoal dos judaizantes, opa, eu tenho que fazer uma figura aqui, tenho que posar de judeu puro, então eu vou me afastar. Então esse é o comportamento ambíguo. Segundo, Pedro manifestou aí uma atitude facciosa. Sua conduta foi reprovável por causa do comportamento ambíguo, né? Ele primeiro vive e come com um gentio e como gentio, mas agora chegou alguém, então ele dançava conforme a música, esse é o ponto. Pelo menos nessa ocasião ele estava dançando conforme a música, né? E aí, mas segundo, atitude facciosa, porque essa palavra apartar-se significa que ele fechou o grupo. Porque veja, eu já falei isso para os irmãos, não é pecado você ter o grupo de amigos mais achegados. Todos têm. Todos têm. E quem critica o outro é hipócrita, porque todos têm. A gente não vai abrir o coração com todo mundo, não vai andar o tempo todo com todo mundo. A gente tem uma química que nos une em grupos de maior afinidade. Mas qual é o problema aqui? É quando o grupo se fechou e num contexto em que devia haver comunhão geral, Pedro, então, se apartou e já olhava os gentios e tratava os gentios como inferiores, como crentes de segunda classe. E esse é o problema, isso é comportamento faccioso. E o comportamento faccioso é condenável. Comportamento faccioso é isso. Esse é o nome, tá, irmãos? Vamos parar de dar nomes mundanos. Ah, panelinha, não é. Quando você tem um grupo fechado, isso chama-se comportamento faccioso, dissensão. É assim que a Bíblia chama. E a Bíblia diz que o espírito faccioso é uma sabedoria que não vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Então Pedro tem uma atitude facciosa. Terceira característica da conduta repreensível de Pedro, temor de homens. Paulo diz por que ele faz isso. Observa, por fim veio apartar-se, verso 12, temendo os da circuncisão. Veja que há grupos aqui, da parte de Tiago, que é os que chegam, são os que chegam, e tem os da circuncisão, que inclui os de Tiago, que chegaram, mais um grupo que já tinha lá. Então, aquele grupo de Tiago fortaleceu os da circuncisão. Pedro já tinha sido confrontado pelos da circuncisão, lá em Atos 11, lembra quando houve a conversão de Cornélio? Os da circuncisão chamaram e disseram, você entrou em casa de homens gentios e comeu com ele? E aí Pedro conta toda aquela história, que ele teve a visão daqueles animais imundos, que Deus disse algo que Deus purificou, não consideres como um imundo. Quem na terceira igreja acompanha as exposições em Atos sabe do que eu estou falando. E aqui ele está temendo, então temor de homens. Muitas vezes a gente muda de atitude conforme o ambiente por temor de homens, certo? Quarta característica da conduta condenável, hipocrisia. Paulo usa essa palavra 2 vezes no verso 13. E também os demais judeus, ou seja, os outros cristãos judeus que estavam até talvez comendo com gentios, dissimularam com ele. O que é dissimular? É disfarçar, é escamotear.
E a palavra que Pedro usa aqui, o verbo usa, é o mesmo verbo do substantivo hipócrita. Não vou nem pronunciar, mas é um verbo que tem a raiz da palavra hipócrita. Todos agiram como hipócritas com ele. E veja, ao ponto de, olha quem, gente? O próprio Barnabé se deixou levar pela dissimulação, pela hipocrisia. Lembra, Barnabé, aquele que entrou em Antioquia, o pastor, gente, da igreja, se deixou levar pela hipocrisia. Não era o pastor? Era em Antioquia. Não foi Barnabé que chegou lá, viu a graça de Deus, exortou a todos que permanecessem no Senhor, e juntamente com Paulo pastoreou aquela igreja por 1 ano. Depois da viagem missionária voltou, ficou 1 ano, mais um tempo. O próprio pastor se deixou levar pela hipocrisia. E aí, em quinto e último lugar, a sua conduta foi condenável porque ele se tornou uma má influência. Porque quando você tem uma... Presta atenção aqui, crente, você que tem ministério na igreja, presta atenção os presbíteros. Quando nós temos uma conduta repreensível, nós nos tornamos um modelo para os outros. A gente não é modelo só quando a gente faz coisas virtuosas, não. E, meus irmãos, como eu vejo na igreja, gente, às vezes, seguindo gente que tem mais tempo na igreja, às vezes adotando as mesmas manias e seguindo conselhos errados. E nós temos que tomar cuidado com isso. Porque, às vezes, no nosso grupo, a gente comete uma imaturidade, aquele que olha para nós como modelo naquele grupo de afinidade, começa a imitar e começa a defender a nossa postura pecaminosa. É isso que estava acontecendo. E nós temos que tomar muito cuidado. É aí que a afinidade se torna idólatra. Porque o primeiro a repreender alguém do meu grupo mais próximo, devo ser eu. Porque a amizade suporta. Então eu não posso ser cúmplice do pecado. E isso vale para a família, quando é meu filho, quando é meu marido, minha esposa. Errou. Eu tenho que ser o primeiro a me colocar contra ele, contra ela, contra o meu filho. Porque quando eu tenho mau comportamento, eu me torno má influência. Porque ele diz, olha, os demais dissimularam com ele, o próprio Barnabé foi se deixando levar, ele influenciou até o pastor da igreja. Então, comportamento ambíguo, atitude facciosa, temor de homens, hipocrisia e, consequentemente, má influência. Aí vem, então, a repreensão. Aí vem o segundo ponto. Paulo, uma dura confrontação da incoerência. Como Paulo agiu? Primeiro, foi uma confrontação cara a cara. E eu vou usar um termo que vai ser mais claro para nós. Paulo diz, quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face. Foi uma confrontação cara a cara. Porque, às vezes, a gente olha o mau comportamento do irmão, a gente fala para uma pessoa mais chegada, mas a gente não vai com o irmão confrontar cara a cara. No máximo, às vezes, a gente aproveita para jogar indireta, ou para falar meio de lado, resmungando, mas dificilmente, a maioria dos crentes, a esmagadora maioria do crente, dificilmente diz, irmão, senta aqui, que eu tenho um papo sério, um papo reto para conversar com você. E senta e olho no olho fala. Foi o que Paulo fez. Olho no olho. E, gente, ele está falando aqui com Pedro. Não é com um membro qualquer. Não é nem com a ovelha do rebanho, é com o pastor. É um pastor falando para outro pastor. E o termo traduzido aqui por resistir, quando ele diz resistir-lhe face a face, curiosamente é o mesmo verbo utilizado em passagens que alertam-nos contra as ciladas do diabo. Em Tiago 4,7, quando diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É a mesma palavra. Em 1 de Pedro 5,9, quando diz, tende cuidado, o diabo vosso adversário anda em derredor como leão que ruge, pronto para devorar, procurando alguém para devorar, resisti-lhe firmes na fé. Ou em Efésios 6,13, onde Paulo diz, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau.
Portanto, na verdade, queridos, o comportamento faccioso, mesmo sendo de um crente, é um comportamento em sua natureza diabólico. O maligno tensionava destruir a obra de Deus e é aquele a quem se deve resistir. E o que é que nós estamos vendo aqui? O velho Pedro se manifestar. Como aconteceu, lembra, nos dias terrenos de Jesus, quando o Senhor repreendia severamente, em Mateus 16, 23, arreda de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. E ele falou isso na frente de todo mundo. E não é só isso, porque o que Pedro falou, os outros pensavam. Pedro, pelo menos, era o mais corajoso, né? O que fala demais, ele geralmente é o mais corajoso. Os caladinhos, eles ficam com pecado só no coração deles. Odiando, criticando, reprovando, mas só no coração deles. Mas Deus vê. Mas Pedro, ele falou, e diz, você pode abrir nos evangelhos, Mateus 16, 23, e tem as passagens também, Marcos, se não me engano, capítulo 8, Lucas ali pelo capítulo 9, você vai ver que há um deles que diz assim, que Jesus não olhou, não foi para Pedro, Jesus olhou para todos os discípulos, diz, arreda de mim, Satanás, ou seja, eu sei o que vocês estão pensando também. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, Pedro, quando Paulo diz eu resisti a Pedro, é porque ele está percebendo uma investida de Satanás e ele está usando a carnalidade de um grande pastor. Nós devemos lembrar mais uma vez, irmãos, não estamos falando de um discípulo neófito. Nós estamos falando agora daquele que era um respeitado apóstolo. Fora Pedro, nós sabemos que, por mandado do Senhor, havia aberto a porta do evangelho tanto a judeus no Pentecostes, quanto a gentios na conversão de Cornélios em Atos 10. O próprio Paulo reconhece que Pedro estava entre as colunas, eram reputados, verso 9 aí, como colunas da igreja. Nós estamos falando de um grande líder. Mas Paulo, ele teve uma confrontação cara a cara e uma confrontação firme, resistente, ele não recuou. Segundo, Paulo trouxe a Pedro uma confrontação segundo a verdade, julgando segundo a verdade do evangelho. A confrontação firme de Paulo não veio de um julgamento baseado no seu gosto pessoal. Eu não gostei do jeito de Pedro. Eu não gostei do jeito como ele se comportou. Não. Ele julgou, e aqui é um ponto importante, a confrontação partiu de um julgamento segundo a verdade do evangelho. Veja o verso 14. Quando, porém, vi, está dizendo, eu concluí, eu percebi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Pedro. Então veja, o julgamento que Paulo faz do comportamento, eu fico imaginando, está ocorrendo a festa lá, todo mundo, né, rindo, conversando, talvez cantando louvores, salmos, hinos e cânticos espirituais. Provavelmente já tinha tido culto, mas ainda era aquele ambiente comunal. E Pedro vai se afastando e Paulo está comendo aqui, está vendo a atitude de Pedro. E ele está dizendo, esse não é um comportamento segundo a verdade do evangelho. Essa palavra aqui traduzida por não procediam corretamente, ela tem em sua raiz a palavra pés. São duas palavras aqui, a palavra reto e a palavra pés. É a ideia dos pés que estão desviando-se do caminho, pé torto, é mais ou menos isso. O pé de Pedro estava torto, ele estava andando torto, não estava de acordo com a verdade do evangelho. Esse foi o julgamento, foi o parâmetro de julgamento de Paulo. Então, julgamento segundo a verdade do evangelho. Então, confrontação firme, porque foi cara a cara, partindo de um julgamento segundo a verdade do evangelho. Em terceiro lugar, Paulo repreendeu Pedro com uma confrontação pública. E isso aqui é que é o negócio. Você imagine o climão que ficou. Aquele congraçamento, obviamente os gentios se sentindo discriminados, os judeus muito bem, o pessoal lá enviados por Tiago, sei lá por que Tiago enviou aquele grupo, mas ao que indica Tiago não veio, mas parece que ele enviou. Da parte de Tiago significa que ele enviou. Não sei para que checar, não cabe aqui julgar a motivação de Tiago. Mas o ponto é que ficou aquele clima, os judeus se divertindo, os gentios meio assim,
Paulo diz, não, peraí, está tendo constrangimento público. O pecado é público. Está trazendo má influência. A confrontação tem que ser pública. Então eu imagino Paulo se levantando da sua mesa, que geralmente ficava deitado, de frente para a mesa, do lado esquerdo, para pegar as coisas com o lado direito, ou talvez estivesse em pé conversando, e Pedro vai lá e meio que põe o dedo na cara de Paulo, né? E diz, ô Paulo, vem cá. Se você sendo judeu, você vive como gentil, eu te conheço. Você quer obrigar os gentios a viverem como gentios? O que está acontecendo, Pedro? Você imaginou na frente de todo mundo? Vocês estão aqui, eu estou aqui, eu sou pastor da igreja, me deixei levar por algum comportamento reprovável. Aí chega o pastor Alfredo ali e me repreende na frente de todo mundo. Irmãos, eu acho que metade aqui ia achar ruim. Ia ficar contra o pastor Alfredo e a meu favor. Irmãos, eu sei o poder da influência que eu tenho. E se eu cair, eu levo muitos. E isso me deixa tremendo por dentro. Mas Paulo não queria saber disso. Ele não era levado por temores de homens, não aqui. E diz que ele faz uma confrontação e ele expõe a hipocrisia de Pedro. Ele fala na frente dos de Tiago, Pedro, você vive como gentil, você come carne de porco. Você come peixe de pele, estou contextualizando aqui. Eu te conheço, você vive como um gentil. E isso, para um judeu que ouvia, irmãos, era chocante. Principalmente para os da parte de Tiago e judaizantes. Pedro, você vive como gentil, eu te conheço. Como é que agora você quer obrigar? Veja, você é judeu, olha a contradição, olha a retórica de Paulo. Você é judeu e vive como gentil. E você está querendo obrigar os gentios a viverem como judeu? Isso é dupla hipocrisia, Pedro. E o que é interessante é que Paulo expõe a hipocrisia de Pedro ao se comportar de modo contrário às verdadeiras convicções de Pedro. Veja, não é um questionamento doutrinário, embora ele vá trazer a doutrina para o questionamento. Ele está questionando, Pedro está sendo incoerente com a sua profissão de fé. Veja como a cosmovisão pode incluir pontos de contradição, está vendo? Qual é a cosmovisão de Pedro aqui? Eu preciso ficar bem na fita, esse é um valor importante, só que é contrário aos outros valores que ele crê e confessa. Então Paulo está trazendo Pedro à coerência. Então ele diz, olha, você está vivendo de um modo contrário às suas convicções. E Paulo termina sua confrontação com uma reafirmação da doutrina do Evangelho. Então observe, uma confrontação firme, olho no olho, corajosa, uma confrontação que procede de um julgamento, não segundo o gosto pessoal, mas segundo a verdade do Evangelho, uma confrontação pública, porque o pecado foi público, causou dano público, e a confrontação tem que ser pública. E uma confrontação que envolve uma reafirmação da doutrina. Olha o que ele diz. Nós, judeus por natureza, não pecadores dentre os gentios. É possível que Paulo esteja usando aqui uma espécie de hebraísmo. O hebreu ele não usava o verbo ser explicitamente. Ele podia dizer assim, eu, Paulo, significa eu sou Paulo. Então é possível que a melhor tradução seria, nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Na verdade, Paulo aqui está até reconhecendo que Pedro era de fato um judeu e ele não desrespeitava de um modo geral o judaísmo, porém ele está dizendo, olha, nós somos judeus por natureza, nós, tudo bem, nós que somos judeus, mas pelo teu exemplo você está querendo dizer que os gentios nós não podemos ter comunhão com eles. Então ele diz, nós somos judeus por natureza, não pecadores dentre os gentios, mas nós sabemos, diz o verso 16, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Pedro, aqui é interessante na confrontação, mesmo confrontando, ele diz, Paulo, Pedro, eu te reconheço como irmão,
Nós sabemos. Ele está dizendo, você sabe, Pedro. Ou seja, ele não está dizendo você é um herege. Pelo contrário, aqui ele dá uma levantada aqui em Pedro. Ele diz, nós. Eu sou do mesmo grupo, irmão. E nós somos judeus, mas nós dois sabemos que a justificação não é por obras da lei, mas é mediante a fé. Nós também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela lei, pela fé, em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Pedro, deixa eu te relembrar o que você crê, professa e prega, Pedro. E prega antes de mim, começou a pregar antes de mim. Você acha que esse seu comportamento é de acordo com esse evangelho? Ele reafirma a doutrina. A confrontação, irmãos, precisa ser bíblica. E a gente vai trazer isso na nossa conclusão e eu quero já partir para ela. O que nós aprendemos aí, irmãos? Princípio geral, a comunicação bíblica pode envolver uma dura confrontação do pecado. Comunicação bíblica pode envolver... Isso aí eu estou só repetindo o princípio geral, tá? Proposição geral. Porém, agora eu quero trazer algumas aplicações, 4 ou 5 aplicações aqui, para encerrar a nossa meditação. Primeiro, ninguém, por mais respeitado que seja, está acima de qualquer repreensão. Ninguém, por mais respeitado que seja, por mais experiente que seja como crente, está acima de qualquer repreensão. Obviamente, quando se torna condenável em sua conduta. Não é que você vai repreender porque você não concordou, você achou muito rígido, você achou muito radical. Não é isso. É quando aquilo que eu faço contradiz aquilo que eu prego. Nem eu, irmãos. O respeito e a submissão que os irmãos devem a mim é o respeito à palavra de Deus. Se eu destoar da palavra de Deus, vocês são livres para não me obedecer. Nós tivemos uma igreja presbiteriana aí que resolveu sair com um bloco evangelístico na sua cidade. Isso levantou uma série de críticas e é uma grande igreja. Gente de influência. E já tem pastor fazendo vídeos dizendo para as ovelhas, vocês não precisam e nem devem obedecer ao seu pastor se ele mandar vocês irem para o bloco. Seja pretexto de que for. Eu não vou entrar nas discussões, nos meandros disso aí, porque tem até uma defesa no canal deles desse comportamento. Pode ser o líder que for. Se ele é repreensível, se ele tem uma conduta condenável, ele precisa ser repreendido. Claro que, se você é ovelha, você vai fazer com respeito. Que existem instâncias, né? Por exemplo, se um pastor cai gravemente, ele deve ser denunciado ao presbitério, que vai julgá-lo, etc. Tá? Mas você pode. Então, eu quero deixar claro o seguinte, a história de vida cristã, meus irmãos, não é um salvo-conduto para eu pecar, não é um sistema de crédito. Eu servi a igreja 50 anos só porque eu adulterei e agora todo mundo me condena. Não tem, não é assim. Pecou, tem que ter a disciplina que a conduta exige. Na verdade, irmãos, a história de vida cristã é um agravante aos nossos deslizes. Perguntas 150 a 152 do nosso catecismo. Circunstâncias agravantes que tornam uma transgressão mais odiosa aos olhos de Deus e em si mesma. Uma delas é se são pessoas de proeminência, que pela sua conduta podem se tornar mau exemplo para outros. Então, ninguém, por mais respeitado que esteja, nem o pastor, nem o presidente do presbitério ou do Supremo Concílio, está acima de qualquer repreensão. Segundo, quando Jesus nos advertiu, não julgueis, ele não estava proibindo qualquer julgamento. Há ocasiões que ele nos recomenda julgar. Mas eu vou chegar ao princípio para você anotar. Se você quiser anotar o que eu estou falando, você anota rápido, tudo bem.
Mas em João 7, que a gente gosta muito daquele não julgueis, né? Mas Jesus ali está falando de julgamento precipitado, julgamento que condena antes de verificar tudo, julgamento hipócrita, quando eu não tiro a trave do meu olho primeiro para tirar o argueiro do seu. Mas em João 7,24, Jesus nos diz como julgar. Ele diz assim, não julgueis pela aparência, mas segundo a reta justiça. Eu posso julgar se for segundo a reta justiça. Então aí vem um princípio que eu quero trazer. Quando julgamos um comportamento, devemos fazê-lo não baseados em nosso gosto pessoal ou em nossas regras pessoais e familiares de vida, mas segundo a verdade do Evangelho, a qual encontramos nas Escrituras. Se você quer anotar mais rápido, quando julgamos um comportamento, devemos fazê-lo segundo a verdade do Evangelho. Ou seja, eu não gosto, eu aprendi na minha família, pode ser, se sua família ensinou um princípio bíblico, beleza. Mas se é só um costume da família, eu não gosto assim, minha família nunca fez assim, isso não é padrão para você julgar o comportamento do outro. Você tem que julgar o comportamento do outro segundo a verdade do Evangelho. Então, a primeira coisa que você perguntar, isso me incomoda, mas isso é pecado, segundo a Bíblia? Isso transgride um princípio do Evangelho? Porque Paulo diz, eu vi que não procediam segundo a verdade do Evangelho. Ele julga segundo a verdade do Evangelho. Tá? Então, terceiro, às vezes, pela natureza pública e grave da falta, a repreensão deve ser pública. Às vezes, pela natureza pública e grave da falta, a repreensão deve ser pública. Então, claro que você tem que ter sabedoria, né? Você não vai fazer isso desnecessariamente. Mas, às vezes, a gravidade da falta, o caráter público da falta, requer uma repreensão pública. Nós precisamos pedir sabedoria para saber quando fazer, mas a gente não deve ter medo de fazer se precisa fazer. Isso eu estou numa posição de fazer. Lembra que é um pastor repreendendo outro pastor. Então, era necessário que fosse público. Tá? Então, veja, Mateus 18, na maioria das vezes se aplica, mas nem sempre. Ali é mais a coisa particular. Meu irmão pecou contra mim, ou foi um pecado que eu vi, não foi contra mim, mas foi particular. Aí sim, eu vou dando publicidade conforme vai avançando. Primeiro só para ele e tal. Mas às vezes todo mundo viu. Todo mundo presenciou, todo mundo ficou constrangido. Então a repreensão, às vezes, precisa ser pública. Tá? E, em último lugar, última aplicação, acima de tudo, nosso objetivo ao repreendermos não é descarregar nossa ira, mas honrar o nome de Jesus. Nosso objetivo ao repreendermos não é descarregar nossa ira, mas honrar o nome de Jesus. Aplicando o Evangelho à vida, corrigindo o escândalo, promovendo o bem da igreja e do próprio faltoso. Quando a gente só quer descarregar a ira, a gente só acrescenta mais pecado ao pecado. Então, nosso objetivo ao repreendermos não deve ser descarregar nossa ira, mas honrar o nome de Jesus, aplicando o Evangelho à vida, corrigindo o escândalo e promovendo o bem da igreja e do faltoso. Meus irmãos, que o Senhor Deus nos ajude a refletirmos sobre tudo aquilo que nós vimos aqui e por que devemos agir assim. Porque nós dignificamos a presença de Cristo. Paulo diz no verso 20, logo, já não sou eu quem vive. Isso tudo que Paulo fez não foi por virtude própria dele. Foi por causa disso aqui. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quem repreendeu a Pedro? Cristo. Cristo por meio de Paulo. Cristo vive em mim, e esse viver que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então foi Cristo quem repreendeu a Paulo. E quando eu repreendo corretamente, segundo as Escrituras, dentro desses parâmetros, eu estou sendo um instrumento de Cristo. Na verdade, quando
a igreja, o conselho disciplina um crente, é Cristo quem o está disciplinando. Nós precisamos entender isso. A igreja é só representante, para que o seu nome seja honrado. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos o teu nome pela tua palavra, que nos ensina pelo exemplo de Paulo, que manifesta, ó Deus, o julgamento e a repreensão de Cristo, como devemos repreender. Ajuda-nos a reter essas coisas no coração e aplicá-las no momento oportuno. Nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus nosso Pai e a comunhão consoladora seja conosco e com todo o povo de Deus agora e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.